Imagine um mundo onde o poder não era medido em dinheiro, nem em fama, nem em seguidores. Um mundo onde o poder se media em exércitos, alianças e mortes. Agora imagine uma mulher que nesse mundo dominado por homens não apenas sobreviveu, mas ousou enfrentar o maior império da antiguidade. Essa mulher foi Cleópatra. E a história que contaram sobre ela não é a história completa. Alexandria. O início de tudo. Cleópatra nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria era uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo, centro do conhecimento, lá da lendária biblioteca, um símbolo de poder e sofisticação. Mas por trás desse brilho, o Egito estava fraco. O país era governado por uma dinastia de origem grega, descendente dos generais de Alexandre, o Grande. Eles governavam o Egito. Mas não eram egípcios. O pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, era um rei instável, endividado e completamente dependente de Roma. Desde cedo, Cleópatra entendeu algo fundamental. O destino do Egito estava ligado a Roma, menos para o bem ou para a destruição. Então Cleópatra se preparou, estudou política, economia, filosofia e aprendeu vários idiomas. Foi educada na biblioteca de Alexandria. Ela foi a única da dinastia a aprender a língua egípcia. Cleópatra não queria apenas governar. Ela queria ser aceita como faraó. A queda da rainha aos 18 anos, Cleópatra sobe ao trono, dividindo o poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Na teoria, era uma parceria. A realidade é que Cleópatra queria governar sozinha. Os conselheiros do jovem rei conspiram. Cleópatra é acusada de traição, isolada politicamente, e pouco depois, expulsa de Alexandria. A rainha do Egito se torna uma exilada. Mas Cleópatra não foge. No deserto da Síria, ela reúne um exército mercenário e começa a planejar seu retorno. É então que o destino entra em cena. Júlio César e o plano improvável, no ano 48 a.C. Júlio César chega ao Egito. Roma vivia uma guerra civil e César perseguia seu rival, Pompeu. Quando chega, Pompeu já está morto. César percebe que o Egito está politicamente instável e Cleópatra percebe algo ainda mais importante. Ela precisava de César, mas o palácio estava sob controle de seus inimigos. Então, Cleópatra executa um plano ousado. Ela entra escondida no palácio, enrolada em um tapete ou em um saco de linho, segundo alguns relatos. O presente é levado até Júlio César. Quando o tapete se desenrola, Cleópatra surge diante dele. Ela não implora. Ele negocia, oferece riqueza, estabilidade e o Egito como aliado de Roma. César aceita. O resultado é guerra dentro de Alexandria. O palácio é incendiado. Ptolomeu XIII morre afogado no Nilo. Cleópatra vence. Cleópatra e César Cleópatra retorna ao trono, agora com o apoio do homem mais poderoso de Roma. Os dois se tornam amantes e logo nasce um filho, Cesarião. Cleópatra viaja para Roma. Vive em uma vila luxuosa. Escandaliza a elite romana ao se apresentar como rainha, não como súdita. Mas Roma é um lugar perigoso. Em 44 a.C., Júlio César é assassinado. Mais uma vez, Cleópatra perde seu maior aliado. Ela retorna ao Egito rapidamente, elimina rivais políticos e governa sozinha. Mas Roma não ficaria longe por muito tempo. Marco Antônio. Aliança e paixão após a morte de César. Roma se divide. Um dos novos líderes é Marco Antônio. Ele convoca Cleópatra para um encontro, mas Cleópatra transforma o interrogatório em espetáculo. Ela chega em um navio luxuoso, vestida como a deusa e se cercada por música, perfumes e encenação. Marco Antônio se encanta. Mas essa relação não é apenas romance, é estratégia. Cleópatra precisava de proteção militar. Marco Antônio precisava do ouro e dos grãos do Egito. Eles se unem. Têm 3 filhos.
e passam a governar territórios juntos. Por um momento, parece que Cleópatra finalmente venceu o jogo. Mas Roma observa. Otávio, o verdadeiro inimigo, o maior inimigo de Cleópatra, não foi Marco Antônio. Foi Otávio, herdeiro político de Júlio César. Frio, calculista, extremamente inteligente. Otávio inicia uma guerra de propaganda. Transforma Cleópatra em vilã pública. Uma rainha estrangeira, manipuladora, uma ameaça aos valores romanos. A guerra se torna inevitável. A Batalha de Áxio no ano 31 a.C. As frotas se enfrentam. Na Batalha de Áxio, Cleópatra e Marco Antônio têm mais navios, mas menos disciplina. No momento decisivo, a frota de Cleópatra recua. Marco Antônio a segue. O erro é fatal. Otávio vence. O casal foge para o Egito, agora cercado e sem aliados. O fim de Cleópatra com Otávio às portas de Alexandria. Marco Antônio acredita que Cleópatra está morta. Desesperado, ele se suicida. Cleópatra ainda tenta negociar, mas Otávio quer levá-la Biba para Roma como troféu. Ela entende o destino que a espera e decide que isso não acontecerá. Segundo a tradição, Cleópatra se mata com a picada de uma serpente. Outros dizem que foi veneno. A verdade, nunca saberemos. O que sabemos é isto: Cleópatra escolheu sua morte. O legado com a morte de Cleópatra, o Egito se torna uma província romana. Otávio se torna Augusto, o primeiro imperador de Roma. Para eliminar a ameaça ao seu poder, ele manda executar o filho mais velho de Cleópatra, com Júlio César Cesarião. Ele tinha apenas 17 anos. Os 3 filhos com Marco Antônio, os gêmeos Alexandre, Hélio e Cleópatra, Selene II e Ptolomeu Filadelfo, foram levados a Roma, exibidos como troféus e criados por Otávia, irmã de Otaviano. Os registros dos gêmeos Ptolomeu, Filadelfo e Alexandre Hélio desapareceram após serem levados a Roma, sugerindo que morreram jovens. Cleópatra Selene II, a única que sobreviveu à idade adulta, foi casada com o rei Juba II da Numídia e governou com sucesso a Mauritânia. Ela teve um filho chamado Ptolomeu, que foi posteriormente executado pelo imperador Calígula. Os filhos de Cleópatra, com exceção de Selene, tiveram fins trágicos ou obscuros, evidenciando a eliminação da linhagem ptolomaica por Roma. E Cleópatra entra para a história, não apenas como sedutora, mas como uma mulher que enfrentou Roma e quase venceu. 2000 anos se passaram. E ainda hoje, o nome dela nunca foi esquecido. A história nos mostra com vastos exemplos que a ambição sem medida é um veneno que pode destruir não apenas indivíduos, mas também as sociedades e os impérios.